Bom, rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo muito sério. Não é entretenimento, não vim reagir à luta, à cena, não vim ensinar técnicas, táticas, estratégia. Vim falar de boxe, mas um assunto muito mais sério e que pouca gente quer falar. Então assim, ó, algumas pessoas viram, outras não. Então é minha função alertar, informar. Teve um evento agora no Japão, dia 2 de agosto, onde infelizmente 2 atletas no mesmo card vieram a falecer. Boxe é uma luta, tem muito contato na cabeça, é extremamente séria. Não é à toa que até se diz a frase, né? Você não pode jogar boxe, você luta boxe. Então, o tom desse vídeo é para chamar a atenção pelo seguinte: o que leva a essas mortes? O boxe é um esporte realmente perigoso, porém pode ser treinado com muita inteligência. E essa é a função primeira desse vídeo. Professor, como é que eu sei se eu estou treinando com inteligência? Em primeiro lugar, você não está tomando porrada do início ao fim do treino. Você não está tomando impacto no seu cérebro, na sua cabeça, do início ao fim do treino. Mesmo que você... impacto duro, não apenas um toque, né? Impacto, porrada, que a tua cabeça balance. Bom, balançou a cabeça, gera uma micro lesão. E a gente não sabe o tamanho dessa lesão. A gente não tem como enxergar. Varia de pessoa para pessoa, sobre resistência, capacidade de absorção. A gente não sabe. É uma bomba relógio. Pode explodir, pode não. Então como eu faço para evitar não correr esse risco? Dentro do seu treinamento, você tem que ter certeza que você não está tomando porrada dura, porrada na cabeça todo santo dia. Qual a diferença de uma porrada dura e do toque, que a gente chama? A porrada dura é aquela que tu involuntariamente, tua cabeça vai para trás, a tua cabeça balança, você sente no seu corpo alguma reação neurológica. Você toma um flash, você sente em algumas situações o som abafa, parece que o mundo ficou em câmera lenta, tem outros reflexos. Você pode até enxergar duplo, pode estar deslocando a sua retina. E tudo que eu tô falando aqui não é para te assustar, é para te alertar dos perigos reais da luta. Então, muito bonito, muito legal, muita gente quer ser lutadora, todo mundo quer ganhar os holofotes, muitas pessoas querem ser o grande lutador do UFC, o grande campeão do boxe. Os influencers agora ficou cada vez mais na moda, no hype, mas por trás tem uma arte, uma luta extremamente contundente. Vamos avaliar o que aconteceu nesse evento aí. Então assim, vou ler rapidamente aqui uma notícia sobre as mortes. Então assim, após as mortes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, no ringue na semana passada, as autoridades japonesas trabalharam juntas para fazer melhorias e manter seus boxeadores mais seguros. Uma reunião de emergência ocorreu hoje, terça-feira, e incluiu representantes da Associação Japonesa de Boxe Profissional. Um deles foi até o 12º round, após o término da luta, e a maioria dos traumas fatais ocorrem pós o combate. O que leva muitas vezes lutadores a falecer não é exatamente o trauma ali na hora, mas sim depois, que vem a sequela. Porque o impacto no cérebro gera muitas vezes um acúmulo de sangue entre o cérebro e a caixa craniana, causa uma pressão e ali morrem células muito importantes. Então o sistema todo entra em colapso, por isso que o lutador acaba se desligando, começa a não sentir, fica tonto, desmaia, enfim, são vários os sintomas, né? Não sou médico, porém a gente já leu e viu muito desses relatos aí. Então assim, quais são as medidas para tomar para prevenir isso? Que o evento está tentando tomar, as associações estão tentando tomar. E algumas pessoas andam me perguntando: bom, então o boxe tem que ter capacete a partir de agora, luvas maiores. Não. A luta tem que ser o que é: 12 rounds, as luvas apropriadas, acima de 70 e poucos quilos, 12 onças, abaixo 10 onças. É isso. Agora, o seu treinamento tem que ser inteligente. Não vai mudar o fato de ser 10 rounds. E a Associação Japonesa fez isso. Agora a disputa de títulos são 10 rounds. O rapaz morreu numa luta que estava marcada para 8 rounds. Essa medida não muda em nada, porque cada vez mais os atletas vêm com muito mais vontade desde o primeiro round. Nós vimos em outros vídeos que eu gravei aqui, falando da velha geração, que esses caras eram construídos diferente, porque esses caras pegavam num ritmo acelerado do início ao fim e faziam 15 rounds. Como pode isso? Então tem a ver muito com o treinamento. Eu não tenho dúvida que esses caras não treinavam tão duro. Os que treinavam muito duro e lutavam muito duro são os que estão sequelados. É uma loteria. Existem pessoas que sim, conseguem treinar super duro e vão ter pouca sequela, vão conseguir ter uma carreira. É óbvio que vão. Você vai pagar com a sua vida para correr o risco. É a mesma coisa que tu me dizer assim, existe a possibilidade de eu virar um alcoolista. Não sei, vou beber, vou ver, se eu virar, virei. Meu irmão,
Aí isso é a possibilidade de eu ficar um viciado. Ah, vou lá usar uma droga. Se virar, virei. Ah, azar. Dei azar. Rapaz, qual é o seu problema? Se existe conhecimento, informação que te ajuda a tu não entrar naquele buraco, por que que você vai arriscar? Então, as medidas que vão mudar o boxe e essas tragédias, elas estão fora do evento. Não é o evento em si que tem que mudar, e sim a forma como faz o atleta chegar. Tá nos professores. Então, esse vídeo é para você, professor, também. Principalmente você, professor. Porque é você quem forma, é você quem cria, é você quem faz a cultura. O boxe só existe por causa nossa. Existe na minha região porque eu tenho uma academia, eu tenho um ambiente onde eu atraio pessoas que se apaixonam pelo boxe. A minha função é essa, eu adoro fazer as pessoas se apaixonarem pelo boxe. Mas eu mostro para elas que existe um boxe seguro, um boxe saudável. Existe algo além da luta, que é o que o boxe nos traz. Pega academias de boxe no mundo inteiro. Quantos lutadores tem nas academias de boxe? Meu irmão, para com isso. Não é todo mundo que é lutador, não é todo mundo que é apto a ser lutador, mas é todo mundo que é apto a praticar o boxe. Então, as medidas não é mudar o boxe, e mudar a forma como você treina, mudar a forma como os atletas chegam preparados para o combate. É isso que vai fazer uma vida longa aos atletas pós-carreira. Um atleta que fala muito sobre isso e hoje está no auge é o Usyk, né? O ucraniano, ganhou agora nos pesos pesados, ganhou no meio pesado. Ele fala, nos bastidores ele diz, não, eu treino com inteligência, eu me protejo, eu faço a intensidade o suficiente, eu não faço para me machucar, eu não faço para me lesionar. Eu quero terminar minha carreira, eu quero cuidar da minha família, da minha esposa. Se não me engano, ele tem uma filha. Então, assim, é isso que você tem que focar. É isso que é importante. Até o próprio Mike Tyson, quando foi entrevistado por uma menininha, perguntando, o que você acha do legado? É legado? Isso não é legado, todo mundo vai te esquecer depois. Ninguém mais vai falar de ti. Vai chegar um momento que tu vai se apagar na história. Agora, a sua família, não. Então, o mais importante é isso. Voltar para sua casa, são e salvo, saudável, ter uma velhice saudável e poder contar histórias, né? Como eu brinco às vezes, por mais que eu não beba, você vai sentar numa mesa de bar um dia e ficar contando umas mentiras. Então é isso, tá? Não são essas medidas que vão de mudar o evento que vai mudar uma possível tragédia no futuro. E sim a forma como tu conduz até lá, até o dia do evento. O lutador foi até o 10º round, uma luta dura, resistiu e, se eu não me engano, acabou perdendo por pontos. E aí veio a falecer. Uma semana depois, passou mal no vestiário, foi internado às pressas, levado ao hospital. E lá teve que sofrer uma cirurgia e acabou não resistindo. Então, no dia 8 de agosto, ele veio a falecer. Antes ainda, ocorreu uma outra luta. A luta era de 8 rounds, não estava nem programado nem para 12. E ele foi nocauteado, passou mal, também foi levado às pressas. E veio a falecer no dia 9, um dia depois do outro atleta. Aí eu te pergunto, o que levou à morte deles? São multifatores, eu te respondo também que são multifatores. Não é só aquela luta, porque nós estamos falando de acúmulo de impacto. São categorias leves. Categorias leves, a tendência é receber muito mais impactos na área da cabeça. Porque a mão não é tão contundente. Não é que nem um peso pesado, que é uma mão, bom, deita. São muitas mãos. São várias lesões no mesmo lugar. Imagina você, que você tá aqui, ó, toda hora, batendo no mesmo lugar, no mesmo ponto. Essa área aqui vai começar a ficar roxa. Dependendo do número de impacto e da força que você fizer esse impacto, vai necrosar, vai acumular sangue. E nós estamos falando do cérebro. Então, assim, para conseguir avaliar isso, e é isso que está fazendo essa comissão, eles estão vendo os vários fatores. Estão começando a exigir exames de ressonância antes da luta, porque você tem que avaliar como é que foi o campo de treinamento dele. Como foi antes? Passou uma semana tomando porrada, caindo, desmaiando, levanta, vai de novo, você tem que aguentar, você vai disputar um título. Foi assim? Treinou com caras mais duros que ele, ao ponto de causar muita lesão cerebral nele? E os exames que foram feitos? Agora a comissão vai exigir a ressonância. Antes eles pediam só a tomografia computadorizada. Então não vai ser mais necessária, vai ser feita a ressonância, que é um exame mais profundo, né? Então tu vai ver se tem uma lesão em alguma área do cérebro, se tem algum acúmulo ali, vai ter uma garantia maior. Com certeza essa medida já vai evitar que o atleta chegue lesionado para uma competição, certo? Diminuindo assim o risco. O atleta também tem que ter essa visão, né? Que ele não tem que ficar tomando porrada. Nós temos uma cultura no meio da luta que o cara tem que ser duro, o cara tem que ser meio bicho. Nós estamos falando de ego, nós estamos falando de vaidade, nós estamos falando de virilidade.
tem tudo isso no meio da luta, né? Então, assim, até onde a sua virilidade, a sua vaidade, o seu ego vale a pena ser posto em risco, né? Nós vimos caras da velha guarda, né? Da old school, que agora estão chegando já no fim da carreira, estão muito mais inteligentes, entenderam o processo. Passaram uma carreira, com a graça de Deus, com poucas sequelas, né? Porque a gente vê muitos lutadores de MMA, de boxe, com fala arrastada, tem dificuldade de entender o que eles falam, um olhar meio sonado, que a gente chama, né? Aquele olhar meio vago. Porque eu vou dar na cara dele, vou encher ele de porrada. Cara, esse cara tem uma lesão ali, tem uma área danificada no cérebro. Então a comissão tá vendo tudo isso. Inclusive, a comissão japonesa, cara, tá dizendo que alguns eventos vai exigir que todos os eventos tenham ambulância. Olha a loucura. Nós estamos falando da cultura japonesa, que por excelência, sempre muito educada, muito bem organizada, e dizendo que alguns eventos não tem a presença de ambulância. Aqui em Santa Catarina, todo evento tem uma ambulância. Ele nem começa se não tiver uma ambulância. Porque a responsabilidade é para o médico, é para os paramédicos poderem atender a um trauma que possa ocorrer, certo? Então, assim, são pequenas medidas que vão com certeza evitar. Então, você que está me assistindo, quer praticar com segurança, quer ter certeza que você vai curtir a luta, vai poder extrair o máximo da luta, tenha em mente que você não deve trocar porrada dura, contundente, toda semana. Você deve saber dosar isso. Você deve saber se proteger de várias formas. A primeira, escolhendo um professor que entenda isso. Você deve saber que quando você sofrer um knockdown, um flashdown, que é aquele down flash, você deve parar. Você deve parar. Não dê continuidade. Não dê continuidade. Saia do ringue. Professor, vai, continua. Não, professor, eu quero sair. Instinto de preservação. Proteja-se o tempo todo. É uma regra no boxe. Protect yourself all time. Todo árbitro fala isso no início de cada combate. Então, sim, é um instinto seu. Você tem que ter isso. Independente do seu professor mandar você continuar, você saia, descanse, dê um tempo à sua cabeça. Vá treinar e não troque porrada por um tempo. Quanto tempo? Meu amigo, eu não sou médico, mas eu posso te afirmar, através de vários eventos, que as orientações dos médicos são, no mínimo, 2 meses sem impacto duro na cabeça, depois de um nocaute. Então, se você tomou um knockdown, caiu, não chegou a apagar totalmente, mas caiu, desligou o seu sistema nervoso, desligou o seu corpo, deu um shutdown, vai para casa, vai cuidar da sua cabeça. Se você tem condições, e eu sei que muitos atletas de boxe não têm condições de ter um plano de saúde, vai lá, faz um examezinho, usa, vale a pena, certo? Então, proteja-se o tempo todo, verifique se o seu professor tem a filosofia de treinar de forma inteligente. Então, treinar de forma inteligente é a melhor prevenção. Então, nós estamos vendo no Japão uma sequência de acidentes. Nesse evento foram 2 a falecer. Em maio, tivemos ainda, tem outro atleta japonês lutando pela vida, que também sofreu uma contundência muito grande. Terminou a luta, resistiu os 12 rounds, terminou a luta, desmaiou, foi levado às pressas, passou por cirurgia. Então, tiveram que tirar um pedaço do crânio dele por causa desse coágulo, para ver se alivia, se tira a pressão no cérebro. E ele tá lutando pela vida já, desde maio. Aí, esse mês, esse atleta que eu tô falando, o atleta Shinjiro Shigeoka, me perdoe se eu tiver, minha pronúncia estiver errada, ele havia perdido em julho do ano passado para esse mesmo atleta que ele lutou agora em maio. Perdeu pro nocaute, técnico nocaute. Passou mal também, tudo mais. Levaram ele embora. Tá bom, acontece. E ele ficou bem depois, aparentemente, né? Continuou seus treinos, fez a revanche em maio, resistiu o 12º. Só que dessa vez, já no ringue, ele passou mal, desmaiou e foi levado às pressas para o hospital. Então, assim, foi feito exames. Aqui submeteram esse atleta a que tipo de treinamento para a revanche? Vocês entendem? Então, assim, a que preço vale colocar em risco a sua vida? Então, o Japão já está mostrando que eles não estão muito preocupados. Então, talvez lá tenha uma cultura de não treinar de forma muito inteligente, né? Eu sou leigo para falar da cultura do boxe no Japão, mas esse evento, esse trágico evento para o boxe mundial, alerta a todos. E, de novo, esse vídeo é para te alertar, para que você seja inteligente. Esse é um dos meus maiores papéis aqui na rede. Informar, trazer um pouco de entretenimento e ensinar você a treinar de forma
inteligente. Eu espero que, assistindo esse meu vídeo, você entenda que você tem que treinar com inteligência. Você deve periodizar, separar um momento de treinar duro, fazer um sparring e saber que esse sparring não pode te contundir. Tu não pode chegar numa luta, como eu vejo muitos atletas de olho roxo. Como é que o atleta vai pra luta de olho roxo? Ali já falou tudo sobre o treinador, já falou tudo sobre o campo de treinamento dele, certo? Eu temo pela vida desses caras, temo pelo futuro desses caras. Como é que vai ser a velhice desses caras, entendeu? Como é que eles vão estar com 50, 60 e poucos anos? Com algum problema degenerativo, com uma lesão já atrapalhando a coordenação motora, é o que a gente vê muito, né, por pessoas que não se cuidaram. Ah, bom, então quer dizer que como é que o cara vai virar duro, como é que você vai saber que o lutador é bom, como é que sabe que ele aguenta? Dentro do desenvolvimento do atleta, vai existir um período de teste e validação. E você tem que entender que esse período não pode ser pré-luta. Esse período é na fase de desenvolvimento. É lá que tu testa, vê se ele tem brio, se ele tem aquela gana, aquela pujança, aquela vontade. Vai saber se ele tem capacidade de absorção. Porque tu vai testar, tu vai fazer vai simular a luta, vai fazer um sparring, vai fazer uma sessão de sparring séria. Se possível, essa sessão de sparring ter até ambulância. Convidará outros caras de outras academias. Aqui em Santa Catarina ocorre isso. Ah, vai ter um sparring entre academias. Sparring, simulando luta, bem provável vai ter uma ambulância lá. Então assim, a periodização do desenvolvimento, você pode se testar, pode ver se o atleta é capaz de resistir. E você fazer isso periodicamente. Quanto tempo, Pabum? Que período é esse? Não é de semana em semana. E talvez nem de mês em mês, cara. Bem provável não vai ser de mês em mês. 2 em 2 meses. Agora, claro, se o seu atleta se sai bem, se defende bem, se protege bem, você pode apertar o ritmo. São atletas que podem aumentar a intensidade na medida que eles sabem se proteger. Não ficam tomando golpes limpos toda hora, certo? Então, reforço, se você assistiu até aqui, obrigado. E tenha em mente, proteja-se o tempo todo. Busque um professor, faça você treinar com inteligência, que não fique supervalorizando o seu ego, a sua vaidade, a sua virilidade. Essas são coisas que você já tem, você prova uma vez e deu, você não precisa mais. Na luta você vai lá e vai fazer o que tem que ser feito, certo? Então tá aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha e vamos pro próximo.